Olá ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Culturas e Identidades. A história, tradição luso-afro-brasileira e cultura simbólica. Um programa que está no ar todos os sábados pela Rádio Web Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona e também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana. Um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas e o tema de hoje será os anjos. Lembrando sempre que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. Professor L'Oréal, eu fiquei sabendo que no dia 27 de fevereiro, na sede do Instituto Mocarrás, ocorrerá um seminário que abordará o problema da natureza de seres espirituais, seres esses separados na matéria, os anjos, que constitui uma das mais altas especulações metafísicas desde os gregos antigos. Quem são esses seres inefáveis? Onde moram? Como se vestem? Segundo me consta, professor, vocês irão apresentar ao público o conceito de hierarquia celeste, uma expressão de origem grega reportando-se à cadeia de identidades espirituais inefáveis, as inteligências incorpóreas de Filon de Alexandria, os agentes, núncios ou mensageiros da previdência divina e intermediárias entre os mundos celeste e terreno, as quais, numa acepção corrente, porém não totalmente legítima, são denominadas de anjos. Estes excelsos e puros espíritos, não obstante o cunho hierárquico e também manifestadamente imaterial de sua presença, são figuras com corpo, ou habitando então um protem, de beleza inexcedível, ao lado e revestidos das roupagens e adereços. Boa noite, L'Oréal. É sobre isso então o programa de hoje, e a partir de agora fica à vontade, o programa é seu. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online e da Rádio Internacional Lusófona. O nosso programa hoje é sobre os anjos, né? Embora a gente esteja no período do carnaval, em Portugal chama-se Festas do Intrudo, que é um período completamente material, há muitas pessoas que não acompanham a programação do carnaval. E a razão desse programa hoje é exatamente essa. Dia 27 nós estaremos apresentando um seminário no Brasil, comigo e com o professor Manuel Gandra, exatamente sobre essa temática, né? A temática dos anjos hoje é um assunto em voga, né, já há muitos anos. Tem inúmeros filmes sobre os anjos, inúmeras teorias, muitos lançamentos de livros, enfim, os anjos, a literatura e o interesse pelos anjos voltaram num sentido redobrado, né? Há uma busca pelo conhecimento e pela apresentação dessas entidades. Entretanto, a maior parte dos assuntos que nós vemos relativos a anjo não tem fundamento, são pelo menos fundamento na tradição, né? Nem na tradição filosófica, nem na tradição hebraica, nem na tradição cristã. São simplesmente recriações de um tema ao sabor de uma especulação aí qualquer, né? Então, o que nós queremos trazer hoje? Hoje nós vamos dividir esse programa em 3 partes. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação de algumas questões relativas aos anjos, a origem dos anjos, né? E quais são os indivíduos dentro do corpo literário que vão falar muito sobre os anjos, né? Então, nós vamos começar explicando algumas coisas. O que são os anjos? Existe uma vastíssima literatura. No caso da tradição da teologia, nós temos os exegetas, né, e os que recorrem aos estudos da hermenêutica para interpretar as palavras que se referem a céu, e evidentemente como referência à criação dos anjos. Então o céu que nós vemos
é uma criação dos anjos, né? Então, entretanto, em relação a essas palavras do Antigo Testamento, houve muitas palavras que foram muito mal traduzidas, né? Isso hoje em dia já se sabe disso. E, em decorrência dessa má tradução das palavras, nós tivemos interpretações teóricas, inclusive de grandes expoentes, como Clemente de Alexandria, como Irineu, que dão um foco equivocado, baseado nessa má interpretação, má transcrição da palavra, né? E os anjos, no caso de... só fazendo um paralelo, que eu me lembrei aqui, os anjos são talvez, dentro da iconografia religiosa, no caso da cristandade, talvez um dos personagens mais famosos. A gente não tem uma única igreja, por exemplo, que não tenha presença de anjos, né? O barroco é cheio de anjos. A tradição portuguesa e a tradição brasileira está repleta dessas entidades, né? Entretanto, o desconhecimento sobre essas entidades é absoluto, né? Então, a primeira coisa que São Tomás de Aquino ensina sobre os anjos é que os anjos não são eternos. Por quê? Porque eles foram criados por Deus em um determinado momento, ou seja, eles não existem desde toda a eternidade junto com Deus. Os anjos são eviternos. O que significa isso? Eles não são nem eternos, justamente porque eles foram criados, e, por conseguinte, eles começam a existir a partir de um determinado momento. Por outro lado, embora eles tenham sido criados, eles não são temporais, né? Por quê? Porque, precisamente, pelo fato deles serem entidades de natureza puramente espiritual, que não tem nenhuma mescla com a matéria. Portanto, os anjos não estão sujeitos nem ao espaço e nem ao tempo. Isso é muito interessante de falar, essa abordagem de São Tomás de Aquino, por uma razão muito simples. Existe uma lenda no Antigo Testamento de que houve uma equipe de anjos caídos, e esses anjos caídos cruzaram-se com as filhas dos homens e geraram uma posteridade infame, que seriam os gigantes, né? Baseado nessa premissa de São Tomás de Aquino, de que os anjos são seres imateriais, né, eles não podem ter esta relação com a matéria, por exemplo. Eles não podem gerar filhos, né? Então, aqui nós temos alguma situação interessante, porque na história nós teríamos, notadamente no século II, no século III, no século IV, nós teríamos inúmeros autores que vão falar que os anjos podem sim, eles têm corpo, parte desses anjos caíram, né, e se copularam com as filhas dos homens e geraram seres infames, como os gigantes, seres monstruosos, né? Mas São Tomás de Aquino fala que não. São Tomás subordina a origem do anjo à onipotência criadora de Deus, né? Então, eles não são capazes de criar. Então, segundo São Tomás, o anjo é uma criatura espiritual única. O anjo, ele é dotado de dons naturais, determinados dons específicos. Cada anjo tem um atributo. Uma coisa que é importante entender é o seguinte, que nós vamos explicar mais à frente. A palavra anjo, ela refere-se a uma das categorias da hierarquia espiritual. Então o anjo é como se fosse o anjo é uma categoria espiritual, né? Esses seres inefáveis têm inúmeros outros nomes. Anjo é um deles. É uma parte da hierarquia. É uma patente, vamos dizer assim. Assim como você tem coronel, general, tenente, sargento, etc., o anjo é uma patente. É uma hierarquia espiritual. Por conseguinte, é incorreto, né, chamar todas as entidades inefáveis de anjos. É absolutamente incorreto. Por exemplo, as entidades inefáveis que guardam a Arca da Aliança são querubins. Os querubins não são anjos. Então existe um erro em relação a isso, né? Erro de interpretação, e é um erro muito comum, porque os querubins
fazem parte de uma outra hierarquia. Há 3 qualidades de hierarquias, nós vamos falar sobre isso. E dentro dessas 3 qualidades nós temos 9 categorias de seres inefáveis, né? Então vamos voltar aqui. Segundo São Tomás de Aquino, a natureza espiritual do anjo, o anjo é uma criatura espiritual única. Ele é dotado de dons naturais que ele recebeu em sua criação, mas ao mesmo tempo ele é um ser criado. Portanto, ele é limitado. Ele é imaterial, ele é incorpóreo, imortal e incorruptível. Isso elimina, por exemplo, essa descrição de São Tomás, elimina, por exemplo, qualquer tipo de composição com a matéria na natureza. Isso é interessante porque inúmeras vezes os anjos adquirem corpo, né? Ou se manifestam, como por exemplo o anjo Gabriel, quando ele aparece para Maria, né? E ele anuncia o advento do nascimento de Cristo. Ele toma corpo, né? Ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos inúmeras passagens em que o anjo aparece com corpo. E apesar dele ter corpo, este corpo não é material. Essa é a grande, a grande diferença, né? E existe também, ligado a essa questão da corporeidade dos anjos, baseado em erros de interpretação semântico, né? Existe um certo apoio em determinadas passagens na Escritura, por exemplo, no Gênesis, o Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4, onde se fala que os filhos de Deus tiveram relação carnal com as mulheres e geraram gigantes. Essa passagem foi substituída, foi traduzida por os filhos dos anjos, né? Então, foi traduzido como os anjos, os filhos dos anjos, não, os anjos tiveram relação carnal com as mulheres e geraram gigantes. Aqui nós temos, porque havia os filhos de Deus e havia os filhos dos homens, né? Então, essa passagem, por exemplo, é uma passagem que tem um erro de atribuição, né? E um outro erro de atribuição a gente encontra em Coríntios 1, 11, 10, que fala: por isso, a mulher deve velar sua cabeça convenientemente por causa dos anjos, né? Isso significa, a interpretação que faria era, a mulher tem que usar véu, no caso do Islã, tem que usar burca, né? Porque se ela está descoberta, isso constitui uma tentação para os anjos. Então os anjos têm tentação sexual, né? Essa é uma outra passagem que foi equivocada também. Porque o fato da mulher estar com a cabeça descoberta não constitui uma tentação para os anjos, dado que eles são seres incorpóreos, né? E imateriais. Portanto, o incorpóreo aqui ele não tem nenhuma relação com a matéria. Portanto, ele não pode ter desejo, vamos dizer assim, né? Tudo aquilo que está ligado à matéria é matéria. Então, se o anjo não é um ser material, a relação que ele estabelecerá com a matéria, embora ele venha, converse com os homens, anuncie coisa para os homens, guie os homens, né, funcione como entidades protetoras, funcione como mensageiros, etc. Tal, essa relação dos anjos com os homens é diferente, exatamente por conta dessa situação. Eles são seres inefáveis e não são seres imateriais, né? Então, um dos indivíduos que interpreta que a natureza angélica é dotada de corpo é exatamente São Justino. É São Justino, em 163, que sustenta, portanto século II, né, que sustenta que os demônios são filhos dos anjos caídos, né? E São Justino fala o seguinte: os anjos transgrediram e tiveram relações com mulheres, e delas tiveram filhos, chamados demônios. Aqui nós temos já uma outra tradução da palavra equivocada. A palavra daimon, em grego, não significa uma entidade malévola, né? Não é uma entidade externa à pessoa que possa causar nenhum tipo de mal àquela pessoa e nenhum tipo de dano. Aqui, com São Justino, ele já cria uma entidade exterior, né? Do que era o daimon grego? Por exemplo,
às vezes Sócrates estava parado e perguntavam a Sócrates o que é que ele estava fazendo. E ele dizia que ele estava conversando com o daimon dele. Normalmente, quem não tem conhecimento de filosofia, ao ler essa passagem, vai falar, ele estava conversando com uma entidade espiritual. Não. O daimon é uma coisa interna. É como se fosse o eu sou, hoje, vamos falar dessa forma, do indivíduo. Né? Ele não é uma entidade exterior, como os espíritas admitem, por exemplo, que um espírito pode te obsediar. Então, o daimon, de uma entidade interna na estrutura da filosofia grega, no início da patrística, né, dos padres da igreja, notadamente com São Justino, ele cria uma categoria chamada demônio, aqui num sentido negativo. Né? E esses demônios, então, são aqueles que têm relações com as mulheres e têm filhos. É em cima da ideia de que você tem um demônio, que é uma entidade maléfica, que futuramente, por exemplo, na Idade Média, já, sei lá, 1000 e tantos anos depois, vai ter aquela célebre passagem dos íncubos e dos súcubos, em que as mulheres eram acusadas de terem relações sexuais com entidades malévolas ou entidades demoníacas. Então, quem são esses demônios? Né? São exatamente esses indivíduos que São Justino fala que eram os filhos dos anjos que desobedecem Deus, se projetam em direção à Terra, têm relação com as mulheres. Né? Dentro da patrística e na escolástica também, tem outros indivíduos que vão sustentar a mesma coisa, como São Boaventura. São Boaventura está em 1274, ele afirma que há uma certa corporeidade no anjo. Né? Então, além desses indivíduos, nós temos outros que vão fazer essa caracterização do anjo, né, como tendo corpo. Os anjos, segundo Santo Agostinho, quando Deus cria o anjo, ele já cria o anjo e habilita esse anjo a um tipo de conhecimento específico. Né? Cada anjo tem uma faculdade, o termo disso chama faculdade. E, de uma forma geral, todas as faculdades, os anjos têm uma faculdade uníssona, que é amar. Né? O que é amar? Sobre essa perspectiva, amar é a síntese do que é entender a verdade. Amar é querer o bem e é servir no bem. Isso é completamente diferente da palavra hoje que nós entendemos, da acepção da palavra. Porque hoje, quando nós falamos amar, nós pensamos, a aplicação dela é sempre em relação a uma pessoa. Né? No contexto tanto da filosofia, por exemplo, o filósofo é o amante da sabedoria. Né? Tanto no contexto filosófico quanto no contexto cristão, o amor não é uma relação pessoal. Né? O amor então repito, segundo Santo Agostinho, segundo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, a faculdade do anjo é o amor, é o amar. Porque o amor é a síntese do entender a verdade, do querer o bem, bem num sentido divino, né, e do servir no bem. Então, o anjo entende a verdade e busca a verdade. Que verdade é essa? Ora, é a verdade divina. Ele não é uma verdade de aparências. Né? O bem é o bem divino, é o sumo bem. É aquele bem que ultrapassa e que dirige a criação desde todo sempre, né? Que ordena a criação. E o anjo serve sempre dentro do bem. Por conseguinte, esta ideia de que o anjo cai, por exemplo, o anjo caído, Lúcifer, né, quando cai, essa ideia é completamente equivocada. Porque a faculdade do anjo, que é a faculdade do amor, impede o anjo de cair. Impede. Isso seria uma visão equivocada. Então, também a figura de Lúcifer, depois que foi transformada em Satã, e depois foi transformada em diabo, e vai por aí afora, né? E depois foi identificado com a mulher, e a mulher desde então é a causa de todos os males
por conta de Satã e de Lúcifer. Primeiro que Lúcifer é uma entidade, Satã é outra entidade, né? Então esses erros de interpretações são muito dramáticos, porque eles vão trazendo várias leituras, né, que não contribuem para o esclarecimento da questão, muito pelo contrário, vai complicando muito, né? Então todo anjo é livre, ele decide, mas ele serve a Deus impreterivelmente. Então o anjo, a natureza da perfeição do anjo é a natureza do amor, né? Isso significa que de forma alguma um anjo expressa ódio, expressa vingança, mesmo quando nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento um nome, né, o anjo vingador do Senhor. O anjo, a vingança aqui tem que ser aquele anjo que está executando a ordem que Deus dá, né? Como por exemplo, onde aparece esse anjo vingador? Aparece exatamente naquela célebre passagem de Moisés, quando eles estão comemorando a Páscoa, e depois de decorridos já as 9 pragas do Egito, né, a última praga é quando o anjo do Senhor vem exatamente na Pessah, que é a Páscoa hebraica. O faraó não cede a ordem de Deus, do Deus hebraico, né? E o Deus manda o anjo vingador, e o anjo vingador extermina, né, mata todos os primogênitos do Egito, cujas casas não estavam marcadas com o sangue do cordeiro na porta. Então, esse anjo vingador, o anjo não toma nenhuma atitude a partir dele próprio, né? Ele serve a Deus. Esse é um ponto fundamental em relação a isso, né? Por outro lado, não se tem o caso no Antigo Testamento de anjos que ficam conversando o tempo inteiro com uma pessoa, né? Como a gente tem, nem com profetas, como a gente tem hoje, por exemplo. Hoje você tem no movimento Nova Era inúmeros movimentos ao longo espalhados, inúmeras pessoas espalhadas dizendo que conversam com o anjo de manhã, de tarde, de noite. Isso realmente, em termos de teologia judaica, teologia cristã, doutrina judaica e a filosofia, né, a interpretação filosófica disso, isso é uma impossibilidade. Nenhuma entidade inefável fica conversando desavisadamente com pessoas e respondendo as perguntas mais cretinas possíveis, tais como: vai chover hoje? Um anjo, uma entidade inefável, não se presta a esse tipo de serviço. Todas as vezes que o anjo aparece, por exemplo, no Antigo Testamento, ele abre com uma palavra. Na aparição ele fala: não temas, não te farei mal, né? Isso significa que o anjo é um ser extremamente poderoso, né? E esse poder, evidentemente, ele tem uma beleza absoluta e tem um poder divino, e o anjo vem e transmite uma mensagem. Ele fala algo absolutamente concreto, e aquele algo tem que ser cumprido. Não há um questionamento em relação a isso, né? Ele vem, faz a tarefa e vai embora. Então, é uma impossibilidade dentro das escrituras, né, ou da tradição, você ter essas conversas extremamente prolongadas com esses seres e eles se rebaixarem a tal ponto para responder esse tipo de questão: vai chover hoje? Como eu já vi, por exemplo, indivíduos que dizem que estão canalizando o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, e seja lá o que for, e essas pessoas não têm o menor preparo de absolutamente nada e falam que entram em contato com os anjos. Então, é esse tipo de coisa que atualmente acontece, né? Mas, enfim, isso faz parte talvez dos grandes equívocos em relação ao estudo dessas entidades, né? Bom, a ordem dos anjos. Cada anjo é único. É único. E não há nenhum outro que se assemelhe segundo a perfeição, segundo São Tomás de Aquino. Porque Deus criou simultaneamente uma multiplicidade de indivíduos especificamente únicos e diversos, né? A única coisa em comum que os anjos têm entre si é o fato deles ser uma natureza espiritual subsistente.
porque essa natureza é diferente, né, em cada um. O constitutivo formal dessa natureza espiritual. Nós não vamos entrar nesse ponto, e esse ponto é um ponto de discussão muito interessante. A Idade Média levou séculos discutindo coisas em relação aos anjos. As discussões, esse problema teológico é um dos problemas mais impressionantes, mais instigantes e mais profundos, talvez, que a gente tenha dentro do contexto. Indivíduos que não conhecem a profundidade desse tema, por exemplo, tem inúmeros textos medievais que discutem como é que fica dois anjos sentados na ponta de uma agulha. Você fala, esses teólogos e esses filósofos não tem o que fazer. Ficava ali, como é que pode um anjo estar sentado na ponta da agulha? Bom, isso diz respeito à questão da extensão, entre outras coisas, né? Quer dizer, se eles são entidades inefáveis, como é que eles podem lidar com a extensão? A extensão é tudo aquilo que é corpo. O homem tem corpo, né? Então, como é que o anjo que não tem corpo, né, pode mesmo transmitir uma mensagem para um ser humano? É a questão da extensão, né? Então, isso são problemas filosóficos de uma profundidade absoluta, né? E, evidentemente, nas igrejas, por exemplo, quando determinada igreja tem determinados anjos, determinadas hierarquias de anjos ali dentro, e aquilo significa um aparato hierárquico e um estatuto diferenciado, né? Se você tem uma igreja em que aparece um trono, uma potestade, um arcanjo, um querubim ou um anjo nos painéis, ou nos azulejos, ou mesmo na estatuária, ou na iconografia ali, isso significa que cada igreja em que aparece essas hierarquias, isso significa que essas hierarquias têm, como elas têm funções diferentes, a presença daquelas entidades na igreja dá àquela igreja um estatuto diferenciado. Então, hoje, um grande equívoco que se tem, por exemplo, em relação aos historiadores, né? Os historiadores, inclusive, que vão trabalhar com história da arte, eles não levam isso em consideração, né? Se eu tiver uma igreja em que aparece Miguel Arcanjo, e se eu tiver uma igreja em que aparece um anjo, o arcanjo Miguel é um arcanjo, né? Ele não é anjo. Então, se numa outra igreja não aparece o arcanjo Miguel e aparece um anjo, né, isso significa que aquela igreja desempenha uma função diferente. Aquela entidade inefável está ali, e o fato dela estar ali designa algo diferente da outra. Então, é preciso entender que há essas diferenciações, né? Os anjos são únicos. Então, primeiro, anjo é um nome de uma das hierarquias celestes, né? São 9 categorias das hierarquias celestes. Ora, então a única coisa que os anjos têm em comum, repetindo, é a sua forma espiritual. Só, né? E os anjos têm uma individualidade bem específica. Bem específica. Cada anjo é selado, né, por Deus, por uma semelhança de perfeição única, que constitui a sua natureza única e individual. Então, portanto, o anjo é único, e ele é individualizado pelas perfeições espirituais que ele recebeu na criação, né? Quando ele foi criado. Ou que recebeu, ou ainda, o anjo pode receber uma iluminação posterior, onde ele é infundido por outras graças. Deus infunde graças aos anjos. Isso significa que a perfeição dos anjos pode aumentar. Eles já são seres perfeitos, né? Mas o selo que Deus colocou, esse selo pode ser ampliado. Então os anjos podem ficar mais perfeitos, né? Eles vão se tornando cada vez mais semelhantes à unidade divina e vão se unindo cada vez mais à unidade divina. Por conseguinte, essa questão específica da natureza do anjo caído, que é Lúcifer, né, que diz que deflagra uma guerra nos céus com Deus, isso tem que ter, merece um outro tipo de leitura. Uma coisa muito importante em relação a isso é o seguinte: a tradição judaica cristã fala que Deus tem 3 pessoas, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É baseado nessa ideia das 3 pessoas em uma, que inclusive a Joaquim de Fiore, que é aquele monge famoso
Nós já tivemos alguns programas falando sobre isso. A teoria trinitária de Joaquim de Fiore fala da era do Espírito Santo. A era do Espírito Santo refere-se precisamente à terceira pessoa de Deus, né, a pessoa do Espírito Santo. E é essa tradição que marca Portugal, por exemplo. Né? Portugal é marcado pela terceira pessoa da Trindade, a sua história como um todo, e é marcado pela história de um anjo, que é o anjo custódio. Então, a divindade protetora de Portugal é o anjo que chama-se anjo custódio. E, por extensão, a divindade protetora do Brasil será também o anjo custódio. Né? Esse anjo é um anjo extremamente misterioso na história de Portugal, e ele aparece algumas vezes e vai acompanhando a história de Portugal. Porque todas as vezes que o anjo aparece, quando essa aparição é marcada e é escrita, aquela aparição sempre vai designar uma missão. Né? Um anjo nunca vem para falar, simplesmente conversar, ou para transmitir conhecimento. Quando um anjo aparece, aquilo designa a missão, e aquela missão irá inevitavelmente cumprir-se. Por quê? Porque o anjo é um mensageiro de Deus. Então ele traz uma ordem expressa de Deus. Né? Cada anjo, então voltando, cada anjo, por ser um ser espiritual individual, capaz de subsistir na sua espiritualidade, portanto ele vive, né? Significa que ele é uma pessoa. É uma pessoa. Deus é uma pessoa. Né? São três pessoas em uma. O anjo também é uma pessoa. Né? Então toma-se o termo ou o nome pessoa para aplicá-lo ao anjo, não com o mesmo sentido que se aplica a Deus e aos homens. Quando se fala esse indivíduo é uma pessoa, né? Tem diferenças. Deus é pessoa porque ele é o sumo ser espiritual, necessário e subsistente por si mesmo. Necessário para tudo. E não há nada fora de Deus. Mas o anjo é espiritual por criação. Ele é criado por Deus. E ele é subsistente por participação na perfeição espiritual de Deus, que foi concedida por Deus. Então o anjo é pessoa, digamos assim, por analogia. Como Deus é pessoa, o anjo também será pessoa. Né? Se Deus é perfeito, o anjo participará da perfeição de Deus. E, de certa forma, também nós podemos estender essa ideia da pessoa para o ser humano. Também quase que pela mesma lógica, por participação. Como Deus cria tudo, né? Cria também o ser humano. Então, daí a ideia do alcance da espiritualidade e da imortalidade também do ser humano. Está ligado a essa ideia, ligado a Deus, né? Da pessoa de Deus. Então, aquilo que determina, vem a ser por analogia com Deus, que o anjo se denomina como pessoa. Então, aquilo que determina e justifica, atribui o nome de pessoa ao espírito angélico, é o fato do anjo ser uma criatura espiritual, intelectual, subsistente. Né? Esse assunto é um assunto filosófico que não dá efetivamente para nós tratarmos disso aqui agora, porque ele é extremamente complexo. Mas todo anjo nesse aspecto, ele vai ser chamado, ele é denominado de uma pessoa. É preciso entender isso. O anjo é uma criatura espiritual, subsistente. Por conseguinte, isso é muito importante, porque aquelas pessoas que dizem que os anjos podem assumir corpos, por exemplo, e viver no meio dos homens, tem um problema ou de interpretação ou de teoria, porque não há nenhuma teoria judaica, cristã e filosófica que tenha afirmado isso em um determinado momento. Um anjo não pode, por exemplo, perder as suas asas, vamos dizer assim, né, e vir habitar, como tem filmes, tem vários filmes em Hollywood que falam que os anjos saem, estão lá, não tem nada o que fazer, fica entediado, estão aqui embaixo guiando o mundo dos homens, apaixonam-se pelas mulheres, resolvem abrir mão do seu estatuto angélico, não é? Perdem as asas e passam a viver como seres humanos. Isso é uma impossibilidade teórica dentro
da teologia, dentro da filosofia e dentro do Antigo Testamento, né? Que é aonde essas entidades são entendidas, ou como elas foram trabalhadas. Então aqui já abre um outro precedente, né? E normalmente isso abre o outro precedente para essa quantidade de número de indivíduos que estão falando que conversam com o anjo, e que os anjos ficam respondendo, e estão aqui mandando mensagem, como se fosse psicografia. Não há também na tradição dos últimos 3.000 anos, né, tanto da filosofia grega, quanto do judaísmo, quanto do cristianismo, não há nenhum relato de anjos que ficam instruindo seres humanos, transmitindo conhecimento, né? As aparições dos anjos são rapidíssimas, elas são fugazes e elas são extremamente precisas. Eles vêm fazer determinada coisa, uma vez feito isso, eles vão embora, né? Já executaram aquele projeto. Então, muito bem, retomando o tema da individualidade dos anjos. Os anjos, então, diferem entre si pelas suas perfeições espirituais, individuais, iluminadas diretamente por Deus. Deus confere essa expressão. Isso significa que da iluminação divina segue a natureza. Então, nós temos diversas iluminações divinas, os anjos têm diversas iluminações, e segundo os anjos, como é que os anjos se distinguem? Segundo uma diversidade de grau e de intensidade. Porque quando Deus ilumina os anjos, né, quando ele confere selos aos anjos, né, essa diversidade de graus de perfeição é que cria aquilo que a gente entende como uma hierarquia angélica, né, uma hierarquia celeste, aliás, né. Então essa hierarquia é que se dá segundo uma certa ordem. E essa ordem parte de um princípio sagrado, do superior até o inferior. Então a gente tem uma escala mesmo, sagrada, evolutiva, chancelada por Deus. Chancelada. Isso significa que você tem entidades angélicas mais superiores, ou seja, eles têm mais selos da perfeição, né? Lúcifer, por exemplo, dentro da tradição, é o ápice da perfeição angélica. É o sinete da perfeição, ele chama isso. Lúcifer é o sinete da perfeição, né? Então, é isso que vai originar essa hierarquia. Então, essa hierarquia se dá segundo uma ordem que parte de um princípio sagrado, né? Indo do superior até o inferior, e informa tudo quanto cada anjo precisa saber para, no seu ser, configurar-se como pessoa e confirmar e justificar a sua natureza individual como servo de Deus, né? Como aquele que trabalha sempre. O anjo reconhece a verdade, só reconhece a verdade. Então o anjo não pode mentir, por exemplo, né? Se ele só reconhece a verdade com V maiúsculo, é a verdade divina. Ele só trabalha para o bem e ele só faz o bem. Então isto é a obra, né? O anjo serve para expandir o bem de Deus. O que é a hierarquia? Deus governa junto com os anjos, né? Os anjos ajudam Deus nessa governança, vamos dizer assim. A hierarquia é o governo sagrado, é o governo celeste, divino, né? Tudo que Deus cria, ele sustenta santamente segundo a sua sabedoria. E ele imprime uma ordem na criação. Então, essas criaturas inefáveis vão ordenar segundo a perfeição das suas respectivas naturezas. Como Deus é 3 pessoas em uma, como tem os 3 tempos, né, que nós já vimos por vários programas nossos, na história de Portugal, a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Então a idade do Espírito Santo seria a última idade, aquela idade que viria e que fala de uma nova era, né? E de uma nova era de paz, de fraternidade, etc. tal, que virá quando a terceira pessoa da Trindade, quando a terceira pessoa de Deus, no caso o Espírito Santo, descer sobre a face da terra. Então é nessa numerologia do 3, de Deus, né, que se funda, por exemplo, a hierarquia trina das entidades inefáveis, né? Então essas naturezas, a hierarquia vai ordenar essas criaturas segundo as respectivas naturezas
espirituais que foram concedidas por Deus. Né? E essa divisão tripartite está diretamente ligada com a perfeição da Trindade. Então, significa que tem hierarquias ligadas à pessoa do Pai, à pessoa do Filho, à pessoa do Espírito Santo. Vamos falar dessa forma. Né? Dentre as criaturas espirituais, as que mais se assemelham à natureza divina são os anjos, né? Como entidades inefáveis. Então, há 3 pessoas. Essas pessoas são criaturas espirituais purificadas, iluminadas e aperfeiçoadas. Tá? Então, nós temos, segundo a Trindade, uma hierarquia angélica que purifica, uma hierarquia inefável que purifica, né? Uma hierarquia que ilumina e uma hierarquia que aperfeiçoa. Isso é o que faz um anjo. Né? Para que um anjo trabalha para Deus? Ele trabalha para purificar, iluminar e aperfeiçoar. Né? Nós temos então a primeira hierarquia, por exemplo. A primeira hierarquia é a hierarquia mais próxima e mais relativa aos segredos de Deus. E é por isso que é a hierarquia superior, porque ela recebe a iluminação divina. Ela conhece a iluminação dentro do próprio Deus e na caridade de Deus. Então, a virtude da caridade, por exemplo, né, quando se fala na virtude da caridade, essa virtude remete diretamente a essa primeira hierarquia, em que você vai ser iluminado e você será atingido, né, pela caridade de Deus. A segunda hierarquia é relativa ao governo. Então, a primeira hierarquia ela trata dos mistérios de Deus, dos segredos, os mistérios insondáveis. Né? A segunda hierarquia é relativa ao governo. Como é que Deus governa? E é relativa à direção divina. Por exemplo, há vários anjos, né, passagens em que cada anjo cuida de um planeta específico. Um cuida do Sol, outro cuida da Lua, outro cuida de Júpiter. Os anjos têm atribuições completamente distintas. Então, quando se fala que associa o céu com os anjos, né, cada entidade celeste, são inúmeros os anjos, cada um deles cuida de uma parte do céu especificamente. Né? E está ligado a um poder celeste específico. Então, essa segunda hierarquia ela é relativa ao governo e à direção divina. Ela é denominada a hierarquia média. Essa hierarquia recebe a iluminação divina, que é relativa às coisas mais universais, e ordena essas hierarquias. Em que? Aonde? Na virtude da esperança. Aqui nós temos uma outra virtude, né? Que são as 3 virtudes teologais. Nós vamos ver, né? Que a gente, então, quando vocês entrarem, por exemplo, dentro de uma igreja, né? Você pode não ver um anjo ali, mas estará uma imagem que fala assim: essa é a virtude da caridade. Ou você verá uma outra imagem que fala: essa é a virtude da esperança. E essa é a virtude da fé. Saiba que essas virtudes estão diretamente ligadas às hierarquias angélicas, às hierarquias dos seres inefáveis. Né? Então, a esperança é a virtude ligada à segunda hierarquia. A terceira hierarquia. A terceira hierarquia é relativa à execução dos ofícios e das atividades divinas. Ela é chamada de hierarquia inferior. Hierarquia inferior não significa, não tem o significado que a gente entende, evidentemente. Né? E ela recebe a iluminação divina dentro da sua determinação e para coisas particulares. E executa isso na fé. Né? Por exemplo, se a gente analisar a palavra fé, a fé é uma coisa particular. Né? Então, é muito interessante o estudo disso, porque depois nós teremos inúmeros desdobramentos. Por exemplo, é baseado nas virtudes que se consolida um código ético, né, dentro do cristianismo, um código moral. Né? Então, quando você está exercendo a virtude da caridade, você está recebendo aquele selo do anjo na sua atuação. Né? Quando você está recebendo e praticando a virtude da esperança ou a virtude da fé, então fé, esperança e caridade são as
três virtudes teologais, as três virtudes supremas, né? Porque elas estão diretamente conectadas com as três pessoas de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso, quando vai criar num contexto ético, né, uma linha de comportamento para os homens, que também são pessoas, ora, a profundidade desse ensinamento é absoluta. O que aconteceu? Foi havendo um desmonte desse ensinamento, mas esse ensinamento é de uma beleza e de uma verdade absoluta. Até hoje ele existe, né, e até o que nós temos é uma desconstrução de toda essa teoria, né, por N razões em relação a isso. Então, a própria razão de haver, voltando aqui, os anjos, a própria razão de haver hierarquia requer uma diversidade de ordens. Isso significa que cada entidade inefável desempenha um tipo de atividade específica, de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua hierarquia, né? Então, não adianta tentar entender os anjos sem esse é o ponto de partida para começar a falar sobre a hierarquia celeste. Agora eu vou dar o nome das hierarquias, né? Então, em cada ordem, são 9 ordens, em cada ordem existe uma diversidade estabelecida, tá? E aí, por exemplo, a hierarquia celeste se estabelece da seguinte forma: o coro dessas entidades se divide em 3 hierarquias. Já falei, a primeira hierarquia se divide em 3 ordens. Então, são 3 pessoas da Trindade cristã, né, de Deus. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Então, nós teremos 3 hierarquias de entidades inefáveis, né? Os primeiros, os intermediários e os últimos. Então, a primeira hierarquia se divide em 3 ordens. Primeira ordem é a dos serafins. O serafim é aquele que tem o ardor caritativo. Ele é a imagem do amor divino. A segunda ordem é a dos querubins. Os querubins têm a plenitude de ciência, ou seja, eles são a imagem da sabedoria divina. A terceira ordem é a dos tronos. O trono é o assento de Deus, né? Portanto, essa ordem dos tronos, eles compreendem o juízo divino. Por exemplo, a ideia de lei que nós temos vem desta ordem primeira, da primeira hierarquia, né? É a ordem dos tronos. É aquele que estabelece o juízo, aqui no sentido de juiz mesmo, né? E a lei, aquilo que nós vamos entender como sistema jurídico. Então, é baseado nessa noção que existe uma coisa que se chama direito natural, divino, né? Os países, antigamente, entendiam, né, esse direito e respeitavam o direito natural divino. E esse direito natural divino é constitucional. Por exemplo, a Constituição americana ainda lida e vigora o direito natural divino. Isso significa que, como Deus, como o homem foi feito por Deus, Deus assegura ao ser humano determinadas características, como, por exemplo, a liberdade. Você não pode suprimir a liberdade humana, porque a lei humana, então, se tiver um presidente, ou um congresso, ou alguém que vete a liberdade do ser humano, ele vai contra o direito natural. O direito natural, num determinado momento, foi derrubado em muitos países, evidentemente, porque ele é problemático, né? Por que ele é problemático? Porque aquela ordem política, aquela classe política, né, não pode mandar nas pessoas. Então os políticos arrumaram criaram uma farsa, né, de suprimir o direito natural divino. Nos Estados Unidos isso ainda vigora. Então a Constituição americana, por exemplo, preserva muito desses aspectos. A Constituição brasileira, de jeito nenhum. A Constituição brasileira não tem direito natural divino. Então isso significa que o governo faz com o homem o que ele quer, né? Isso é para a gente entender que esses estudos de teologia e de filosofia têm conexão direta com a nossa realidade. Isso não é uma abstração, é uma conexão direta, né? É que a gente não tem tempo de ir desmembrando essas hierarquias. Muito bem. A segunda hierarquia
ela também se divide em 3 ordens, porque são 3 vezes 3, que vai dar 9. Né? São 9 ordens. A segunda hierarquia, a primeira ordem, chama-se dominação, que não tem nenhuma relação com a palavra que nós entendemos. Dominação como alguém que manda no outro, ou que domina o outro. Não tem nada a ver com isso. Dominação é o governo dos próprios anjos. Então os anjos têm um governo, eles têm uma jurisdição. Isso significa que domina e distingue o que fazer. Então quando o anjo vem e fala tal coisa, não há o que discutir, tem que executar. A segunda ordem é a virtude. Vejam que aqui aparece uma ordem chamada virtude. Nós já tivemos na primeira hierarquia as chamadas 3 virtudes teologais. Né? E nós teremos as 4 virtudes capitais. Tá certo? Então tem tipos de virtudes. Né? Tem a segunda ordem, ela é expressa, chama virtude. Se não é a fé, a esperança e a caridade, então você está falando da virtude da segunda ordem. O que essa virtude executa? Ela executa a ordem de dominação com relação à natureza física. Então, as outras virtudes, né, que atingem, por exemplo, o ser humano, porque as 3, fé, esperança e caridade, também atingem, mas as outras virtudes, que são já virtudes como atinge a natureza física, atinge o mundo material. Isso significa que o mundo material é ético. Né? Isso é um outro mandamento divino, vamos dizer assim. O mundo material é ético, portanto, por conseguinte, faz parte da estrutura praticamente anatômica do ser humano e de tudo aquilo que existe, dos animais, das plantas, de tudo. Faz parte inerente dessa estrutura a prática da virtude, a manifestação da virtude e, por conseguinte, a absorção e a expansão da ética. Não é? Então, a virtude executa a ordem de dominação com relação à natureza física. A terceira ordem chama-se potestade. As potestades vão ocupar-se do combate aos anjos caídos. É muito curioso isso. A terceira hierarquia também vai se dividir em 3 ordens. A primeira ordem é o principado. Então, o principado, o que ele faz? Ele guia na execução dos atos e dirigem os destinos das nações. Daí, Portugal tem um anjo custódio. Isso significa que cada nação tem um anjo que cuida dela. E segundo o Vitor Mendanha, por exemplo, os países, de acordo com os anjos, que são os anjos condutores, né, de acordo com o principado daquele país, o anjo que é o principado daquele país, aqueles países terão maior afinidade ou menor afinidade. Né? Então você tem de fato anjos que guiam na execução e dirigem os destinos das nações. A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, anjos que aparecem para Moisés, para os profetas e etc., e falam claramente, encaminham a formação do reino de Israel. E você fala, mas o que isso tem a ver? Quando a gente estuda as hierarquias angélicas é que você entende. Né? Porque eles estão executando a ordem divina. Né? Então, na terceira ordem, a segunda ordem é o arcanjo. Então, quando você fala assim, Arcanjo Miguel, você está se referindo à terceira hierarquia, a segunda ordem da terceira hierarquia. Né? Então, o que o arcanjo faz? Ele anuncia missões aos homens. Missões aos homens. E ele guarda as pessoas que desempenham funções muito importantes para a glória de Deus. Como, por exemplo, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os profetas, os reis. Ele guarda, ele tutela aquele indivíduo. Está sobre a proteção dele. O arcanjo, então, todo e qualquer arcanjo. E para cada hierarquia dessa, algumas nós teremos nomes. Né? Como, por exemplo, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Uriel. Né? A terceira ordem é o anjo. O que o anjo faz? O anjo anuncia, comunica e protege individualmente cada homem.
Tá? Então, assim, dito isso, vamos agora para o nosso intervalo. Foi uma explicação mais longa, mas essa é a ordem hierárquica dos anjos, que é estabelecida em relação à perfeição da glória, que ele recebeu diretamente de Deus na origem da sua criação. Né? Vamos então agora para o intervalo, para a gente voltar para um segundo bloco. Voltando, vamos continuar agora com a hierarquia celeste. Eu vou fazer algo mais didático. Feito essa introdução sobre a hierarquia, eu vou explicar um pouco melhor agora o que é a hierarquia, e se der tempo nós vamos falar também um pouco sobre a obra de Emanuel Swedenborg, do céu, do inferno e dos anjos, sobre as moradas celestes, aonde os anjos moram, como é que eles se vestem. Bom, nós vimos que os anjos se dividem, as hierarquias inefáveis se dividem em três, os seres angélicos se dividem em três hierarquias. Né? A primeira hierarquia, a primeira ordem da primeira hierarquia são os serafins. O que são os serafins? Então vamos lá. Os serafins são o lugar mais elevado da hierarquia celeste, são aquelas entidades mais próximas de Deus. Né? Os escritos rabínicos falam que eles são as bestas sagradas que sustentam o trono da glória. Há profetas no Antigo Testamento que veem o trono da glória. Né? O trono da glória é um trono que se refere a Deus. O nome de serafim vem do hebraico saraf. Né? Serafim é um singular, é um plural, desculpe. É um verbo sinônimo de queimar, de arder, de ser consumido. Há outras etimologias de saraf, que significa serpente venenosa, é uma espécie de dragão. Né? Enfim. Como os serafins são os seres mais perfeitos e mais inflamados em amor, porque eles são as entidades que mais amam a Deus, eles cantam incessantemente uma música que é o Sanctus. Vocês já devem ter ouvido, isso é um canto clássico, né? Gregoriano, religioso, Sanctus, 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 são eles que cantam. Os serafins, a forma, como é que, quando você entra numa igreja, como é que você identifica um serafim? Né? Os serafins possuem 6 asas. 6 asas. Portanto, são 3 pares de asas. Né? Com 2 asas eles cobrem os olhos, para não sofrer o resplendor que sai do rosto de Deus. Com 2 asas eles cobrem os pés, para mostrar a modéstia e a grande reverência que eles devem a Deus. E com outras 2 asas eles voam. Por exemplo, há inúmeros quadros onde aparece a figura de São Francisco de Assis, quando ele vai receber os 5 estigmas, igual Cristo. Né? Cristo é ferido na cruz em 5 partes no seu corpo. São Francisco de Assis também, quando ele recebe os estigmas, São Francisco aparece como uma figura alada. Ele aparece como um serafim. Existe um convento em Pernambuco, né? no Recife, em que aparece exatamente essa figura. E tem um outro convento na Bahia também, em que São Francisco aparece como um serafim. Né? São figuras poderosíssimas. E tem algumas figuras também, são raras, mas o chamado Cristo seráfico. É Cristo com asa. Então pode ser que às vezes você entre dentro de uma igreja e veja Jesus alado. Você vai falar, mas por que ele tem asa? Porque isso é uma referência a essa ordem dos serafins. Né? A segunda ordem é a ordem dos querubins. Ora, o que fazem os querubins? Os querubins comunicam, né, são os mestres, são aqueles que fazem o cumprimento da sabedoria. Os querubins são os regentes do zodíaco. Tá? Eles são responsáveis pelo curso ordenado dos planetas. Então, a astrologia, o estudo da astrologia tem uma relação direta com o estudo dos anjos. Direta. Né? A Cabala, por exemplo, que tem o Menorá, né, o estudo da Cabala, a Cabala tem 10 sefiras. Cada sefira tem um planeta anexado a ela. Né? Cada planeta tem um anjo anexado ao sefira.
né? Isso são assuntos, por exemplo, que hoje em dia não se conversa mais, não se discute, né? E ficou restrito a um âmbito de erudição, mas a temática desses estudos é poderosíssima e ela é altamente instigante e interessante, né? Então, os querubins são os anjos que regem o zodíaco, são aqueles que lidam com a sabedoria, né? Os querubins são exatamente os primeiros anjos citados no Antigo Testamento, cuja missão é guardar o jardim do Éden e o caminho que ia desembocar na árvore da vida. São os querubins que têm espadas flamejantes, né? Então, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele coloca 4 querubins que fecham as 4 entradas do jardim do Éden. E é exatamente os querubins, quando Deus faz o pacto com os hebreus, né? Deus, ao construir a Arca da Aliança, são 2 querubins que são feitos e que guardam a Arca da Aliança, né? Então, no Talmud, na tradição rabínica, os querubins são associados à ordem dos Ofanim, que são rodas ou carro. Ou eles são associados aos Hayot, que são as bestas sagradas, que tem uma relação com os serafins, né, que é a hierarquia anterior. Ezequiel, por exemplo, vê rodas. E também há uma interpretação em relação a isso, muito mal feita, em que essa visão de Ezequiel querem dizer que Ezequiel viu um disco voador. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tem que ver precisamente qual é a visão que estão anexando a Ezequiel e que dizem que Ezequiel está vendo o disco voador no sentido de UFO. Não, Ezequiel está vendo os querubins, né, o corpo dos querubins. Dentro de uma igreja, como é que você, quando você entra numa igreja ou quando você vê uma imagem, uma pintura, como é que você identifica um querubim? Os querubins são geralmente pintados ou iconografados com cabeça e 2 asas. Cabeça solta, né? As igrejas barrocas estão cheias de querubins, por exemplo, tá? Ezequiel tem uma visão com querubins. Essa visão é extremamente poderosa, tá? Então, aquelas figuras que parece que no Brasil chama-se é o anjinho barroco, que são aqueles anjinhos que aparece só a cabeça e as asas contornam a cabeça do anjo inteiro. Quando você estiver vendo isso, entenda que você está vendo um querubim, né? A terceira ordem, que é a ordem dos tronos, né? O que são os tronos? A tarefa oficial dos tronos é revelar os segredos de Deus para os homens. Para os homens, né? E segundo, como a providência divina ordena que assim seja, né? Então, faz parte dos tronos. Essa é a missão deles. Ora, eles estão ligados ao planeta Saturno. Eles são adjucados à esfera de Saturno. O que é Saturno? Saturno é o 4º céu. Cada planeta está alocado em um céu, né? Então, deduz-se que Saturno, por conta de Saturno, os tronos são regentes do tempo, né? Na ordem dos tronos, Deus está na sua cadeira, porque o nome trono indica isso. É baseado nesta terceira hierarquia, a dos tronos, o assento de Deus, que veio inclusive a tradição dos reis terem tronos, certo? E do Papa ter trono, enfim, todo indivíduo que é revestido de uma majestade, aquela figura expressa exatamente isso. Então o trono é aquilo que está diretamente ligado a essa hierarquia celeste. O homem, de novo, o homem por ser pessoa, assim como Deus, num sentido muito diferente, mas o homem é pessoa, o homem pode, por analogia, replicar determinadas coisas, né? Então, como é que você identifica um trono? Um trono, eles aparecem sempre como rodas de fogo. Rodas. E essas rodas têm asas dentro das rodas,
por fora das rodas. Né? Imagina um círculo. Aí aquele círculo tem geralmente 4 asas. Né? Essas asas estão cheias de olhos. Olho. Isso é um trono. Todas as vezes, essa figura é dificílima de ser vista. Né? E são figuras raras. Né? São exatamente essas rodas de fogo com asas rotativas, repletas de olhos, né? Que Ezequiel viu. É essa figura que Ezequiel viu. Tá? Bom, a segunda hierarquia. A segunda hierarquia também se divide em 3 ordens. A primeira ordem é a das dominações. Em grego, as dominações chamam-se Kyriotetes, né? Essa palavra corresponde ao Hashmalim hebraico. Esses anjos são da esfera do céu de Júpiter. Ou seja, as dominações presidem as coisas inferiores na ordem da graça e da natureza. E eles governam os seus ministros visíveis e invisíveis. Então, eles têm novamente uma atuação. Né? Isso significa o quê? Que as dominações são responsáveis pelas metamorfoses da matéria do mundo. Eles mandam e desmandam na matéria. Então, quem controla a matéria humana? Quem controla, vamos dizer assim, o ciclo da reencarnação? Tudo aquilo que está ligado, os ciclos da natureza, são esses anjos. São essas potestades, desculpe, nem potestade nem anjos. São essas entidades, são as dominações. Né? Tudo que pertence aos estados humanos, né, dos impérios, dos reinos, tudo isso compete às dominações. Então, é muito interessante isso, tá? A gente constatar como é que você identifica uma dominação. Normalmente, eles estão vestidos de uma vestimenta alva, até os pés, uma roupa branca, até os pés, muito clara, geralmente clara, não pode ser escuro. Se já é escuro, não é uma dominação. Eles têm uma estola verde e um cinto de ouro. Esse cinto protege o peito e é o símbolo da caridade e da perfeição. E, anexado a essa imagem, né, eles ostentam globos e cetros como emblema de autoridade. É interessante porque o cetro, por exemplo, também é um símbolo da realeza. Né? E vocês já devem ter visto algumas imagens em que aparecem alguns personagens segurando um globo. Às vezes esse globo tem uma cruz em cima, né? E está enlaçado por uma letra que chama T. Esse globo, por exemplo, é exatamente um atributo de uma dominação. Tá? Então, quando um rei e quando o Papa tem um cetro real, né? Tem o báculo, que não é um cetro, é um báculo. Báculo é um tipo de cetro. Né? Então, esse símbolo de poder também da realeza, né, e do mundo humano é extraído dessa figura, né, desse poder, que é a entidade das dominações. Bom, a segunda ordem, que é a virtude. As virtudes são as exousiai gregas, ou eles equivalem em hebraico aos malakim. Né? O nome deles advém da circunstância de terem, segundo Bernard de Claraval, recebido a graça divina de contemplar. Né? Então, eles têm visões gloriosas, secretíssimas. Eles são as fontes e as causas das virtudes, dos milagres, dos prodígios, das obras e de todos os sinais que executam nos céus e na terra. Então, isso significa que numa profecia, por exemplo, um deslocamento de um cometa, né, quando na marca da profecia vem sinais nos céus, são essas virtudes que estão trazendo esses sinais. Né. Essas virtudes são entidades da esfera de Marte. Eles conferem a toda substância e toda forma ao mundo sublunar. O que é o mundo sublunar? O mundo sublunar é o mundo das criaturas carnais, ou seja, as criaturas que têm corpo. A tarefa principal das virtudes consiste em operar milagres e obras maravilhosas
obras sobrenaturais em benefício da humanidade. Então, se um determinado povo está sofrendo uma injustiça, vamos dizer assim, e Deus guarda aquele povo, né, Deus manda uma virtude e aquela virtude opera um milagre. Como, por exemplo, Moisés, quando está deslocando pelo deserto, fugindo do faraó, tem uma coluna de fogo que vai adiante, guiando a tribo de Moisés. Quem faz isso? São as virtudes. Tá? Então, as virtudes operam milagres e obras maravilhosas. Tudo aquilo que é sobrenatural, que veio do mundo divino, né? No hermetismo, por exemplo, as virtudes vão representar a multiplicação da luz invisível. E vai por aí afora. Né? Como é que essas virtudes são vistas? Eusébio de Cesareia identifica as virtudes como dois anjos, por exemplo, que escoltaram Cristo na sua ascensão. Né? Então, também são seres que nós teremos uma dificuldade maior de verificá-los na iconografia. Né? Mas quando vocês virem esses anjos precisamente perto de Jesus, são as virtudes. Né? A terceira ordem da segunda hierarquia são as potestades. Em grego tem uma palavra que chama dinamis. Esses anjos regem o céu do sol. Portanto, esses anjos da esfera do sol, do céu do sol, eles têm poder e mando sobre os outros coros. Tá? Então, na qualidade de anjos exequentes, compete a eles assegurar a ordem nos caminhos celestes. Né? Cada planeta tem um curso, cada cometa tem um curso, toda a movimentação no espaço é dirigida pelas potestades. São eles que fazem com que as coisas se mantenham nos seus devidos lugares. Né? O Pseudo Dionísio vai falar que as potestades têm o ofício também, o dever, a obrigação, de contrariar as entidades demoníacas. Então, se tem algum mal no mundo, né, são as potestades que vão entrar em combate com esse mal, né, e impedir esse mal de subverter o mundo. Tá? Também são essas potestades que, se algum homem no governo da terra, ou alguém especificamente, estiver fazendo alguma maldade, criando guerras, etc., provocando destruições, causando infidelidade, são as potestades que vão entrar em embate direto com esses seres humanos. Tá? São João Batista, por exemplo, é considerado um participante nesse coro das potestades, por conta do seu comportamento como mensageiro. Né? Bom, a terceira hierarquia, vamos entrar lá. A primeira ordem da terceira hierarquia é o principado. O principado vem do grego arkai, que é o arqueus. Esses anjos são anjos da esfera do céu de Vênus. Eles são os responsáveis pela glória, né, pelo surgimento e pela decadência das civilizações. Se nós analisarmos ao longo da história da humanidade, teve povos que dominaram o mundo durante um tempo. Depois de um determinado tempo, aquela civilização entra em declínio. Né? Então, esse aparecimento de uma civilização que torna-se extremamente poderosa e depois, tempos depois, o declínio dessa civilização é controlado ou é dirigido pelos principados. Então, os principados têm o poder de mudar e de ordenar os reinos humanos, os principados, as prelazias, os impérios, as dignidades, etc. Então, e à semelhança dos arcanjos, eles guardam os reis, os príncipes, os reinos, as províncias, as cidades, a igreja, as paróquias, os bispos, etc, etc, etc. Né? E está ligado aos principados, na tradição cristã, o chamado mistério eucarístico, que é quando você come o corpo de Deus. A Eucaristia é isso, você comunga do corpo de Deus. Então, de novo aqui nós temos uma outra coisa extremamente poderosa, né?
e que, infelizmente, não é mais divulgado, né? A segunda ordem, que são os arcanjos. Os arcanjos são os anjos da esfera de Mercúrio, e eles dividem, juntamente com os principados, a condução do destino dos homens e das nações, né? Cabe aos arcanjos a comunicação dos decretos divinos, bem como a feitura de obras heróicas, né? Essa é a razão pela qual os arcanjos, todos eles, apresentam-se vestidos como soldados. Eles portam armaduras, né? Então, como é que você identifica um arcanjo? Porque eles são os únicos que vestem armadura. Não tem nenhuma outra entidade angélica que vista armadura. Então, quando você entrar, ver numa pintura, num painel, uma escultura, seja lá o que for, uma entidade que tem armadura, né, ele é um arcanjo, tá? Há 7 arcanjos conhecidos, né? Enoque dá nomes de alguns, Agnose, Gregório Magno, Pseudo Aeropagita, também dá, né? Então, esses nomes são os seguintes: Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Zeraquiel, Gabriel e Remiel. Esses são os arcanjos, né? Vamos lá para a nossa última hierarquia, que é a hierarquia dos anjos, né, propriamente ditos, tá? Essa hierarquia dos anjos, segundo descreve precisamente São Tomás, a palavra anjo, ela é derivada do sânscrito angiras, que significa espírito divino. Os anjos vão ocupar o 9º lugar na hierarquia celeste. Esse lugar corresponde ao céu da lua, tá? Então, o que os anjos fazem? Eles são encarregados de zelar por cada alma, cada reino, cada cidade, cada vila, cada comunidade, e compete a eles desempenhar a função de anjos custódios privativos, né? Essa é a razão pela qual, por exemplo, Portugal tem um anjo custódio privativo da nação, né? Uma família pode ter um anjo privativo, certo? Então eles são os guardiões dos homens, eles são guardiões dos homens, eles são defensores e eles são guias dos homens. Eles foram criados para esse fim, né? E esses indivíduos andam sempre, protegem sempre aquelas entidades. São Gregório associa a cor verde à cor dos anjos, né? Então, quando você tem alguns painéis, por exemplo, quando você entra numa igreja, como é que você identifica se os anjos, as entidades têm asas? Como é que você identifica que aquilo é a iconografia de uma alma morta, né? Que a alma também tem asa, ou é a alma de um anjo? Pela cor da asa. Então, dependendo da cor, você vai distinguir, né, se aquilo é a asa de um anjo ou se é a asa de um ser humano. Se for verde, é a asa de um anjo, né? Ela tem um detalhe. Se for vermelha, é a asa de alguém que já morreu, né? Às vezes nós encontramos também os anjos como representados como pequenas cabeças aladas, né? E essas pequenas cabeças aladas vão acompanhar os anjos, que são os puros espíritos, tá certo? Enfim, dito isso, vamos agora para um outro intervalinho para a gente voltar para falar sobre a morada dos anjos segundo a visão de Emanuel Swedenborg.
Nós voltamos agora com o nosso programa sobre os anjos. Agora nós vamos falar sobre um livro de Emanuel Swedenborg, Do Inferno, do Céu e dos Anjos. Emanuel Swedenborg foi um dos maiores místicos do Ocidente cristão. Ele nasceu em Estocolmo em 1688 e foi um homem extraordinário. Estudou na Inglaterra, estudou física, estudou astronomia, foi para a Holanda, cosmologia, matemática. Foi um homem nomeado pelo rei Carlos XII, né, como ministro das Minas, e ele renuncia a essa. Era um homem muito amado pelo rei Carlos, corretíssimo, um homem iluminado mesmo. E ele renuncia a essa atividade no século XVIII, em 1747, porque ele recebe uma revelação divina, né? Então, a partir desse momento em que ele recebe, ele tem uma visão pneumática, né? Anjos lhe aparecem, e ele começa a escrever obras de cariz filosófico-teológico, aonde nessas obras ele revela os mistérios do universo que os anjos mostram para ele, né? Então, numa das obras, que é essa do Céu, do Inferno, dos Anjos, ele é levado aos céus e vai ver como é que os anjos moravam, como é que os anjos vestiam, quem eram essas entidades inefáveis, né? Então, tem um capítulo que chama Das Vestimentas com que os Anjos Podem Ser Vistos. Ele fala que os anjos vivem como os homens. Eles vivem da mesma forma, ou seja, eles têm roupa, casa e outras coisas semelhantes. Com uma diferença, tudo lá é perfeito, porque eles já alcançaram a perfeição. Diz ele que a sabedoria angélica supera a humana com uma tal magnitude que é absolutamente impossível descrevê-la, né? Ela é inefável. E não há como descrever os anjos. Tanto é que o Swedenborg tem uma característica, ele não tece nenhum comentário. Ele relata o que ele vê. Ele não tece um juízo de valor. As roupagens com que os anjos se vestem têm uma correlação com as coisas celestiais. E essa é a relação, é a razão da existência da roupa. Então a roupa tem uma relação com o cargo que ele desempenha. Esse pensamento, por exemplo, ele vigorou durante muito tempo. Por exemplo, o rei e a rainha, né, os cargos têm determinado tipo de vestimenta. O Papa tem uma vestimenta, os sacerdotes têm uma vestimenta, né? Então, isso vem desse princípio, de que a vestimenta personifica alguma coisa, tem relação com alguma mensagem espiritual, né? Então, ele vê isso lá, que os anjos vão se vestir de acordo com as coisas celestiais. E as roupas correspondem ao intelecto deles, tem uma relação direta. Então, ele diz que você pode saber a inteligência de cada habitante do céu através da qualidade da vestimenta. Como uns superam os outros em inteligência, as roupas daqueles que são mais superiores, né, são diferentes dos outros, né, evidentemente. Os mais inteligentes, diz ele, que usam roupas que brilham, como se estivessem em chamas. Aquela roupa pega fogo, é iluminada. Há outras roupas que têm simplesmente muito brilho. E há, finalmente, aqueles anjos cujas roupas são simplesmente brancas, mas não têm fulgor, né? Os que são menos inteligentes usam roupas de várias cores. E, segundo ele, os anjos do céu mais profundo e recôndito não usam roupas, eles andam sempre nus, né? Então, as vestimentas dos anjos não correspondem somente à inteligência dos anjos, mas também à verdade que eles veem. Porque vejam, nós começamos falando que os anjos são seres criados, são seres de amor. O que significa o amor? O amor é aquilo que reconhece a verdade, que trabalha para o bem e que executa ordens para cumprir o bem, né? Então, essa inteligência que reconhece a verdade, né, que tem a sua origem na verdade divina, as vestimentas correspondem a isso também, né? Então, quando os anjos vestem
quando se diz que, quando ele fala que os anjos vestem segundo a sua inteligência, significa que os anjos vestem de acordo com a verdade divina que eles conseguem enxergar. É que Deus selou aquela verdade dentro deles. Então, os anjos que resplandecem é como se eles tivessem luz própria. A chama corresponde à verdade, né? E a luz que nasce da bondade, da verdade que habita ali naquela entidade. Portanto, os que habitam as zonas mais remotas do céu andam nus, porque eles foram levados para ali em estado de inocência. E a inocência divina corresponde à nudez, né? Então, a roupa dos anjos não é uma aparência, não é uma mera formalidade, é uma realidade inefável, ou seja, é uma realidade divina. E ele conversa com os anjos e ele fala que os anjos mudam frequentemente de roupa. Só que às vezes os anjos não percebem que mudam de roupa. E eles mudam de roupa consoante, digamos, o estado, né, em que eles estão, por exemplo. Quando as roupas resplandecem, os anjos estão num determinado estado. Quando elas ficam um pouco mais opacas, eles estão num outro estado, né? Então, visto que todos os habitantes do mundo espiritual, segundo o Swedenborg, têm vestimentas, têm indumentárias, e essas indumentárias estão ligadas à inteligência, isso significa que através daquela vestimenta você vê um tipo de verdade, né? Então, Deus é que veste os anjos segundo a verdade que os anjos entendem, né? Tem um outro capítulo da obra dele muito interessante chamado Lugares e Moradas dos Anjos. Da mesma forma como os anjos têm roupas, os anjos têm casas, têm comunidades de anjos, né? Assim como existem as comunidades humanas. O que diferencia essas comunidades são a estatura, o grau de dignidade. Os anjos mais excelsos moram em mansões magníficas, né? E as mansões menos suntuosas são a dos anjos que se encontram em estado inferior na escala das dignidades celestiais, né? Então, pode-se falar muitas coisas a respeito dos lugares e da morada dos anjos, né? E ele chama atenção para o fato de haver na Terra uma grande ignorância em relação às coisas do céu, né? E como é que o céu funciona. Ele falou que ele narra que viu palácios tão grandiosos, que era absolutamente impossível descrever aquilo com palavras terrenas. E que esse exterior desses palácios brilhavam como se fossem construídos de ouro puro. E que as paredes pareciam feitas de pedras preciosas, né? E que exteriormente alguns palácios eram muito mais esplêndidos, muito mais magníficos do que os outros. Por outro lado, ele fala que viu anjos que também não moram em palácios, né? Ele viu anjos que moravam em cavernas, né? Então isso é interessante, que é um tipo de moradia, né, que os anjos é completamente diferente da visão que a gente teria de um anjo, né, um anjo que mora em caverna. Esse livro do Céu, do Inferno e dos Anjos, do Emanuel Swedenborg, é um livro muito interessante, tem uma linguagem facílima, diferente já do livro de São Tomás de Aquino, né, que é o livro sobre os anjos, especificamente, é o tratado que São Tomás escreveu sobre os anjos, um tratado extremamente complexo. Mas esse do Emanuel Swedenborg não, ele descreve ipsis literis o que ele viu, e não há nada além de uma descrição, de um relato puro e simples, e assim é toda a obra do Emanuel Swedenborg. Enfim, eu creio que essas informações hoje, de certa forma, penso que ajudou a dar um pouco mais de clareza, né, a esse tema dos anjos. Sobretudo, nós tivemos a intenção de fato, fazer com que, quando você olhar para uma entidade, para uma pintura, você, de certa forma, ter os argumentos iconográficos para reconhecer, né? Se você está diante de um trono, de uma potestade, de uma virtude, de um querubim, né, de um serafim,
e colocar para você, efetivamente, que certamente muitos poderiam não conhecer, como é que os anjos se distribuem em hierarquias. Então, a palavra anjo, só para finalizar, é o nome de uma das 9 hierarquias celestes, certo? E todas elas têm nomes, e nós vimos que têm funções completamente distintas, e essas funções vêm desde o contato direto com Deus, né, até aquelas funções que vão lidar diretamente com a humanidade, interferir na vida da humanidade, interferir na vida das nações, interferir nos gestores, nos governantes, etc. É muito importante esse estudo filosófico, esse estudo teológico e todas as repercussões dentro do campo da ética, dentro do campo do comportamento, né, que os anjos trazem. Porque, repito, o estudo dos anjos nos fornece, entre outras coisas, o estudo do chamado direito natural divino, que, infelizmente, a Constituição brasileira suprimiu. E isso faz com que os cidadãos fiquem à mercê dos políticos e não sejam mais respeitados na sua integralidade espiritual, né? Então, talvez, um dia, quando o Brasil voltar a ter algum critério enquanto país, a gente consiga fazer uma outra Constituição que restabeleça o direito natural divino, né? Porque é esse direito natural divino, foi Deus que criou o mundo. Então é esse direito natural que nos confere o direito à liberdade, à paz, à justiça, ao amor, à amizade. Todas essas coisas são dádivas de Deus, de um Criador, né? Não é algo que um governo possa me dar mais ou menos. E o estudo dos anjos, entre outras coisas, nos remete a esse ensinamento que é poderosíssimo, né? Bom, nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem, no próximo Culturas e Identidades. Um bom final de semana para todo mundo. E nós deixamos aqui o nosso cordial abraço. Até mais.